no momento em que as suas vidas são ceifadas. E quando essas coisas acontecem, surgem muitas indagações. Muitas pessoas perguntam, né, o que é que acontece? As pessoas começam a comentar assim, que Deus o tenha, não é assim que falam, né? Que Deus o acolha no reino dos céus, que Deus o receba no descanso eterno, não é assim? Existem muitas filosofias, muitas teorias que explicam, que procuram explicar o que acontece na morte. Eu estava vendo hoje mesmo um rapaz lá explicando que a pessoa, quando ela tem problema cardíaco no coração, ele diz, possivelmente tenha sido que em uma vida passada ela tenha se matado com um tiro no peito. Já pensou? Ele diz, pessoas quando têm muitas vezes problema na cabeça, é porque morreu atirando na cabeça, numa vida passada. Pessoas quando tem problema respiratório, é porque morreu enforcada numa vida passada. Você vê que cada teoria, né? Essa é chamada a teoria da reencarnação, não é? Teoria da reencarnação. E não para por aí. E que essa teoria ela continua dizendo que dependendo do que você faz em uma vida, em outra vida você pode até reencarnar num cachorro ou numa barata. Já imaginou que coisa triste você reencarnar numa barata? E do mesmo jeito, quando a pessoa é bem sucedida, né? É porque em uma vida passada também ela plantou coisas boas. Observe que filosofias estranhas, né? Aí já tem algumas pessoas que ensinam sobre o purgatório. Eu vi uma vez um velório de uma mulher evangélica, onde o pastor ficava dizendo de forma intercalada, a irmã morreu e dormiu no Senhor. Aí, um outro momento, ele dizia assim, a irmã morreu e foi para a glória. Dormir no Senhor e ir para a glória pode ser a mesma coisa? A irmã dormiu no Senhor, ou a irmã foi para a glória. A mais comum filosofia que se prega no mundo afora aí, que eu aprendi ouvindo isso, né? E acreditava nisso até antes de eu entrar na igreja. Depois que eu entrei na igreja adventista, eu vi a verdade, né, que a palavra de Deus ensina. Mas até mesmo no começo que eu entrei na igreja foi difícil para eu me desabituar desse hábito, que é aquela crença de que a alma se separa do corpo na morte. Isso é uma teoria muito popular. E ela, por incrível que pareça, não tem origem na Bíblia. Ela tem origem na filosofia grega. Quem muito escreveu sobre isso foi um filósofo chamado Platão. Ele baseia essa filosofia, os gregos, filosofia gregas, elas ensinam o dualismo. O que é o dualismo? É corpo e alma, duas partes distintas, entendeu? Que elas coexistem e podem existir de formas separadas. Quando você vai para a Bíblia, não acontece isso. A Bíblia em nenhum momento fala que você tem uma alma que se desprende. Existe apenas aquela história a parábola do rico e Lázaro, né? Que fala que o rico morreu e foi para o Hades, né? Os tormentos, e o Lázaro foi para o seio de Abraão, não é assim? Mas ali em nenhum momento fala que foi a alma que foi, o espírito se desprendeu. No decorrer da história você observa falando lá que o rico pedia para Lázaro molhar a língua, não é assim? Molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, alguma coisa assim. Então, essa filosofia do dualismo cai por terra ali, né? Porque se era alma, como é que tinha língua? Como é que tinha dedo? Não é? E baseado nisso, né, surgem diversas crenças, né? Uma das crenças é de que a pessoa que é de Deus, né, a pessoa que é da igreja, a pessoa que serve a Deus, ao morrer vai direto para o céu. E também
que muitas vezes a pessoa que não é de Deus, que não serve a Deus, ou vai para o inferno ou vai para o purgatório. E daí foi que criou-se na antiguidade aquele sistema de indulgências, né? Que ele servia exatamente para diminuir a penalidade das pessoas no purgatório ou no inferno. A pessoa comprava a indulgência e diminuía ali o tempo. Eu estava vendo recentemente, disse que a indulgência mais barata que você comprava, ela diminuía 270 anos no purgatório. E a mais cara diminuía 1.900.000 dias que a pessoa passava no purgatório. Tudo baseado nessa filosofia, né? Aí nós vamos para a Bíblia, né? Para a gente entender e responder essas perguntas, né? O que é a morte na Bíblia? Primeira coisa que a gente vai ver é Eclesiastes, no Velho Testamento. O livro de Eclesiastes é depois de Provérbios. Você abre no meio da Bíblia tem Salmos. Depois de Salmos é Provérbios. Depois de Provérbios é Eclesiastes. E o último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12. O verso 7. Eclesiastes 12, verso 7. Vou fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, estamos aqui humildemente pedindo a Tua iluminação, a Tua revelação sobre nós em Tua palavra, para que nós venhamos compreendê-la e o Senhor nos dê entendimento desse assunto importante que é a vida após a morte. Nós sabemos que a nossa experiência não se encerra aqui, que nós temos um futuro glorioso no além, na eternidade que o Senhor nos reserva. E que nós precisamos compreender isso desde já, para que possamos ter parte, ó Deus, nessa herança, nesse galardão que o Senhor nos prometeu. É o que pedimos que o Senhor nos revele. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, o que é a morte? A morte é exatamente isso. O corpo vira pó e volta à terra. E o espírito vai para Deus, e o Deus. Aqui ele está falando apenas das pessoas de bem, as pessoas de Deus, ou está falando de todas as pessoas? Falando que todas as pessoas que morrem, o pó volta à terra e o espírito vai para Deus. A palavra espírito, ela tem diversas conotações na Bíblia, né? Tem umas palavras hebraicas que é ruach, tem outras que é pneuma. Ruach, pneuma, essa palavra aqui no sentido daquilo que Deus fez quando ele criou o homem de barro, diz que ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, esse fôlego divino, fôlego de vida, ele é o Espírito que Deus colocou no homem. É basicamente como se fosse a energia, comparando com figuras que a gente conhece, né? O corpo é como se fosse a lâmpada. E o espírito é como se fosse a energia. E quando junta-se a lâmpada com a energia, o que é que produz? Luz. Luz. E quando junta o pó da terra com o fôlego divino, com o espírito divino, o que é que produz? Uma alma vivente. É o que está escrito lá em Gênesis 2,7. Né? E Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o hálito da vida e o homem passou a ser uma alma vivente. O que é que acontece quando você separa a energia da lâmpada? O que é que acontece quando você separa a energia da lâmpada? A luz vai para onde? Será que a luz ela vai para o purgatório? Será que ela vai para o inferno? Será que ela vai para o céu? Será que ela fica vagando?
E me faltou falar desse negócio de vagando, né? Eu me lembro que na década de 90, eu era criança, eu assisti um filme chamado Ghost. Não sei se vocês assistiram esse filme, né? Que o cara morre, aí de repente fica acompanhando a mulher. Entendeu? A viúva, né? Ele morre e fica até com aquele ator que morreu em 2009. Um ator muito famoso. Ele fazia papéis extraordinários no cinema, né? Patrick Swayze, me lembrei. Patrick Swayze morreu de câncer em 2009. E ele morre no filme, né? Aí de repente o filme mostra ele voltando em forma de espírito, né? Fica acompanhando a mulher, de repente a mulher quer arrumar um namorado e ele fica com ciúme, a alma fica com ciúme da mulher lá, né? E a mulher tem hora que está trabalhando e ele chega por perto e fica acompanhando a mulher. Aquele filme, ele é baseado totalmente na doutrina espírita. A doutrina espírita ensina isso. A doutrina espírita, ela é divulgada amplamente, entendeu? Ela é disseminada amplamente em Hollywood, nos filmes, nas novelas da Globo também, entendeu? É ensinado esse negócio de comunicação com os mortos e que esse negócio que eu falei, né, de que a alma se separa do corpo. Isso não é conceito bíblico. A palavra de Deus é muito clara a dizer que quando a pessoa morre, ela vai para o pó da terra e o espírito vai para Deus. E o que é que acontece nesse tempo aí? Acontece o que está escrito aí em João. Vamos abrir duas passagens em João. Vamos abrir aí. João é o evangelho que eu me refiro. João capítulo 11 e o verso 11. João 11, verso 11. João 11, verso 11. Isso dizia, depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então o que é que acontece quando a pessoa vai para o pó da terra? No sentido mais pleno da palavra, ela está dormindo. Ela está simplesmente dormindo. Eu tive um privilégio, graças a Deus, sexta-feira agora. Estava com uma dificuldade grande para dormir esses últimos meses, mas sexta-feira agora eu tive um privilégio de dormir muito bem, né? Aconteceu exatamente isso, né? Me deitei e apaguei. Para o mundo é como se eu estivesse o quê? Morto. Pessoa que está dormindo, entendeu? Ela não tem participação em nada, não é? Eu me lembro que eu trabalhava em São José do Bonfim aqui, quando eu entrei na polícia, e tinha um vigilante, guarda noturno, né? Ele era responsável por vigiar os carros da prefeitura durante a noite, né? Ele ficava, tinha que ficar acordado à noite, né, para vigiar os carros. Mas aí ele se escorava ali, deitava o banco do carro para trás, né, ó. Você chegava, estava ele lá. Aí teve um acontecimento uma vez, Luzia, que uma pessoa adoeceu de madrugada, né? Aí o motorista foi às pressas para socorrer a pessoa, entrou na ambulância e ele estava deitado lá no banco do outro lado, né? Aí o motorista foi lá, pegou a paciente, levou no hospital, veio-se embora para cá e ele não acordou. O vigilante, que era para vigiar os carros da prefeitura, né? Ou seja, para quem estava ali, era a mesma coisa dele estar o quê? O outro estava morto. Não tinha. Era a mesma coisa aqui que aconteceu com o Lázaro. É interessante que o evangelho ele é muito claro, né? O que foi que Jesus disse quando foi ressuscitar Lázaro? Foram
4 palavrinhas, né? Lázaro, vem para fora. Ele chegou diante da tumba de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. As palavras de Jesus são muito claras. Já imaginou se Lázaro estivesse no céu, como as pessoas acreditam, né? Que as pessoas de Deus vão para o céu, né? Aí o que Jesus deveria dizer? Lázaro, desce do céu, não era assim? E se Lázaro... Aí imagina aí que experiência ruim de Lázaro, né? De repente está na boa lá no céu, aí Jesus diz: desce daí, vem para cá de novo. Será que ele ia vir feliz? As palavras de Jesus são muito claras: vem para fora, porque ele estava dentro de quê? Do túmulo. Isso é muito lógico, é muito simples. As pessoas quando morrem vão para onde? Para o túmulo, para a sepultura. Entendeu? E de lá elas saem para onde? Jesus também responde. Só vai voltar um pouquinho aí. João 5, verso 28 e 29. João 5, 28 e 29. 28 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham onde? Os túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Algumas Bíblias dizem assim: para a ressurreição da condenação. Porque esse juízo aí não é um juízo para julgar se a pessoa vai ser salva ou não. É simplesmente um juízo para descrever por que a pessoa será condenada. Observe as palavras de Jesus. Chegará um dia em que todos os que se acham aonde? Os túmulos. Se a pessoa morreu e está no céu, Jesus vem ressuscitar quem? Se a pessoa já está lá. Entendeu? Por que que Jesus também não pode mandar a pessoa diretamente para o inferno quando morre? Por quê? Porque ele disse que a pessoa, para poder ser condenada, precisa participar de quê? Do juízo. Se a pessoa morre, qual foi o juízo que ela participou? Então, se Deus pega a pessoa que morre e de imediato manda ela para um lugar de castigo, ele estaria sendo incoerente com as suas próprias palavras. As pessoas que morrem, elas não vão a parte alguma além do túmulo. Nós temos alguns poucos exemplos na Bíblia Sagrada de pessoas que foram para o céu. Entre eles está o caso de Enoque. E diz que Enoque ele andou com Deus, né? E Deus o tomou para si. Isso foi um caso à parte, né? E Enoque foi lá, entreteve comunhão tão íntima com Deus que Deus o tomou para si. E tem o caso também de Elias, que diz que ele subiu numa carruagem com carros e cavalos de fogo e subiu direto para o céu nessa carruagem. E existe um terceiro caso, que é o de Moisés. É registrado no livro de Judas, que diz que Moisés morreu, mas ele foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. E ele foi levado para o céu. E diz que na hora que o arcanjo Miguel veio levar Moisés, Satanás queria impedir, queria se opor, não queria deixar. O inimigo, ele se considera o guardião das sepulturas, né? Ele se considera o chaveiro das sepulturas, né? Que prende. Tem uma passagem lá em Apocalipse em que Jesus diz assim: eu tenho as chaves. Já viu essa expressão lá em Apocalipse? Da morte e do inferno. Inferno ali é Hades. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Hades é sepultura. Então Jesus, ele tem as chaves, e por isso que aqui nesse versículo que a gente leu, ele diz que chegará um dia em que ele irá usar essa chave. Não é assim? E a chave ele vai usar ela com a sua voz. Lá em Tessalonicenses diz assim: no último dia será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus.
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui ele deixa claro, né? Aqueles que praticaram bem vão participar da primeira ressurreição. E os que praticaram mal, da segunda ressurreição. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, fala que entre essas duas ressurreições, existe um período de 1000 anos. Aqui, nesses poucos versículos bíblicos que nós analisamos aqui, nós podemos ver cair por terra vários dos dogmas e das tradições que o mundo ensina sobre a morte. Uma pessoa que morre, por mais que você se conforte com isso, ela não vai direto para o céu. Mostrei aqui a vocês foi apenas o caso de Enoque, né? De Elias. O caso de Moisés. Tem o caso também dos anciãos, né? Chamados 24 anciãos de Apocalipse. E ninguém sabe bem quantos foram, né? Mas os historiadores, os teólogos, eles identificam ele como sendo aquele grupo que ressuscitou quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, houve um terremoto, né? Abriram-se diversas sepulturas e alguns santos, diz lá, né? Alguns corpos de santos ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém. São casos específicos. Casos específicos. Mas, no geral, toda pessoa que morre, ela fica dormindo. E ela, de acordo com Eclesiastes capítulo 9, ela não tem consciência nenhuma do que se passa na terra. Lá em Eclesiastes é muito claro, ele fala assim, diz que nem planos, nem projetos, nem sabedoria alguma, nem parte alguma tem eles no mundo dos vivos. Tem um versículo interessante que diz assim, que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Se eu não me engano é Eclesiastes 9, verso 5. Né? Os mortos não sabem coisa alguma, exatamente por causa do sono. É interessante, irmãos, porque a palavra de Deus ela nos diz que Cristo breve virá. E a gente fica escutando sempre assim, pessoas incrédulas dizendo, "Oxe, breve virá, já faz 2000 anos, nem assim." Só que a noção de tempo que a gente tem é simplesmente porque a gente estuda a história. Mas na verdade o tempo que eu e você temos é apenas o tempo da nossa vida. Eu estou esperando Jesus voltar não há 2000 anos, mas há 38 anos, porque essa é a minha idade. Você está esperando Jesus voltar, Heloísa, há 12 anos. Alguns irmãos estão esperando Jesus voltar aqui há 60 anos. Isso é muito tempo? É quase nada. Entendeu? 60 anos, 70 anos é quase nada. Esse é o tempo em que eu e você vivemos esperando a volta de Jesus. Nós não ficamos esperando 2000 anos. Porque a pessoa, ao morrer, ela não vai diretamente ao encontro do julgamento, ou diretamente ao encontro do reino dos céus, ou diretamente ao inferno. Ao morrer, a pessoa entra em um estado de inconsciência do qual ela nada sabe e do qual ela não percebe o tempo transcorrer. É simplesmente uma questão de fechar e abrir os olhos. Para as pessoas que estão vivas, diz assim, ó, fulano fechou os olhos, né? E morreu e sofreu. E a pessoa que está viva, ela fica sentindo a dor pelaquela pessoa que morreu, né? Mas a pessoa que morreu, ela não sente mais nada. Não percebe mais nada. Ela fecha os olhos e em uma questão de milissegundos, ela abre os olhos e já está diante da volta de Jesus. Mesmo que tenha transcorrido centenas de anos da sua morte. Para ela, a consciência de que a hora da morte dela foi exatamente a hora em que ela abriu os olhos para ver Jesus voltar. De forma sensitiva, né? De forma consciente. Para as pessoas que estão de fora observando, as pessoas vão perceber que decorreu, já passou o quê? 3.000 anos que Davi morreu, já passaram-se 500 e tantos anos que Lutero morreu, mas Lutero mesmo, Davi mesmo, não sabe que passou esse tempo. Para que serve a vida então? O que serve a nossa vida?
Eu sempre imaginei, irmãos, eu sempre pensei, né, que a morte fosse um castigo. Porque Deus diz assim: no dia em que comeres dessa árvore, certamente morrerás. A impressão que dá, né, é que Deus vai castigar Adão porque ele desobedeceu. É uma noção que a gente tem, é uma noção errada. Quando a gente vai entender mais ou menos o que significa a morte, você vai perceber, meus irmãos, que as pessoas elas morrem, na grande maioria das vezes, simplesmente para poderem descansar do sofrimento que é a vida. Sim, está entendendo? A morte não é um castigo porque as pessoas são ruins. Pelo contrário, a morte é um ato de misericórdia de Deus para trazer alívio à vida de sofrimento das pessoas. Vocês sabiam disso? A misericórdia de Deus é tão grande que Ele permite que as pessoas morram para poder, mesmo na sua vida de pecado, não sofrerem tanto quanto elas deveriam sofrer. E Deus, Ele vai abreviar a vida das pessoas por causa da misericórdia dEle, que é grande, a compaixão dEle, que é extrema, a bondade de Deus para com o ser humano. Quando Adão ouviu a sentença de Deus dizendo que ele ia morrer, a princípio ele ficou apavorado. Puxa vida, meu Deus, eu vou morrer. O que significa isso? E ficou inquieto, angustiado, preocupado. E de repente ele começou a ver coisas acontecerem. Animais comendo uns aos outros, as folhas das árvores caindo, um filho dele matando o outro com uma pedrada na cabeça. E dali começou a surgir aquele filho que escapou. Parece que foi pior do que o que morreu, o sofrimento dele que veio para ele. Foi pior do que a dor daquele que morreu, porque foi um filho que só ficou fazendo o que não presta e criando uma geração de pessoas ímpias e só faziam mal na terra. Imagina Adão vendo tudo isso. No dia que Deus chegou a hora dele, né? Disse: Adão, você vai descansar. Você acha que ele ficou chateado com isso? Ele ficou revoltado contra Deus? Ou ele se sentiu aliviado porque percebeu que a misericórdia de Deus era tão grande que ia conceder a ele um descanso? Muitas vezes você olha a vida das pessoas no mundo, as pessoas não querem saber de Deus, pessoas ímpias, pessoas que vivem fazendo mal, e todo o mal que a gente faz gera consequências, e geram consequências não só para a pessoa que faz o mal, mas para as pessoas que estão perto, pessoas da sua família. E a vida da pessoa se torna um ciclo de degradação, de ruína, de perturbação. De repente a misericórdia de Deus chega lá e diz: vai tirar a vida dessa pessoa. É porque Deus está castigando ela ou porque Deus está concedendo a sua misericórdia? A bondade de Deus é tão grande que Ele permite a morte para que o sofrimento seja minimizado. No livro de Apocalipse fala de uma praga, né, de uma trombeta lá, é tipo um castigo mesmo isso lá, né? E diz que tem um grupo de pessoas lá que vão sentir uma angústia grande e diz que vão procurar a morte e não vão encontrar. Isso daí é uma coisa desesperadora, né? As pessoas querendo encontrar a morte e não vão encontrar. Por causa da perturbação que é a angústia, o desespero que elas vivem, né? A iminência do juízo e uma vida de sofrimento. O pecado, ele só causa desgraça. O resultado do pecado é ruína e miséria. Já imaginou, meus irmãos, se a pessoa pegasse um câncer, né? E tivesse o seu corpo se corroendo, se consumindo, se destruindo e a pessoa não morresse? Já imaginou? Já imaginou a pessoa vivendo, se degradando nos vícios, dia após dia, consumindo suas energias, trazendo perturbação para quem está perto, sendo um cargo pesado para as pessoas da sua família? E a pessoa passa centenas e centenas e centenas de anos vivendo e perturbando e causando mal sem parar. Que condição? A misericórdia de Deus é muito grande ao permitir que o ser humano morra. E a lei de Deus, ela é tão perfeita que é assim, a morte, ela é unicamente a consequência
do pecado. O pecado ele vai causando a degradação, ele vai causando arruinando a vida do ser humano. E como um ato de misericórdia de Deus, ele então concede a morte, para que o mal cesse e para que a pessoa tenha descanso. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas a palavra de Deus ela nos mostra que existe esperança além da morte. E os filhos de Deus um dia ressuscitarão. O apóstolo Paulo, ele diz que a ressurreição dos filhos de Deus ela vai fazer com que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, esse cansaço que a gente tem, entendeu? Muitas vezes você dorme a noite todinha, mas você acorda de manhã e já está com sono de novo, não é? Isso é a corrupção, é a natureza degradante que a gente tem. É a fome que a gente sente, né? Você come 7 horas da manhã, quando é de 10 horas você já está com fome de novo. Isso é a degradação do corpo, entendeu? Não era assim no princípio. O senhor tem que estar comendo direto para poder refazer as forças. O próprio ato de você... Olha, o meu cunhado mesmo, ontem, essa hora, ele estava vivo. E hoje ele já está onde? Hoje ele já está debaixo da terra. Já imaginou um negócio desse? Em questão de poucas horas, a pessoa estava aqui conversando, falando. Em um instante depois, ela já está debaixo da terra. E teve que enterrar às pressas, Oliver. Para não demorar muito. Para não se decompor o corpo. Isso representa o que? A corrupção, a corruptibilidade que é o ser humano. E na ressurreição, isso será mudado, né? Os filhos de Deus que estiverem vivos, eles habitarão na presença de Deus, vivendo na glória, com o corpo glorificado, né? Na glória imortal. Eles serão revestidos de imortalidade. Os nossos aniversários não serão medidos mais em anos, mas sim em milênios. Já imaginou você contar assim, eu agora tenho 10 milênios, tenho 30 milênios, tenho 50 milênios de idade. Será assim a vida no céu, o reino de Deus, né? Na nossa vida aqui a gente vive 80 anos, 70 anos e já está velho, já está cansado. No reino dos céus, quando você tiver vivido 80 mil anos, você ainda será um jovem, sorridente, alegre, disposto, revigorado. Foi para isso que Deus nos criou, né? Foi com esse propósito que Ele nos chamou. E é exatamente com esse objetivo que Ele nos concede a experiência da vida. Os poucos anos que eu e você temos nessa terra é para saber se eu e você realmente nos qualificamos para essa vida eterna. Se eu e você conseguimos atingir os requisitos que Ele nos pede, que são requisitos simples. Simplesmente mostrar uma vida de arrependimento, de fé e confiança nele. Uma vida buscando a força dele para vencer o mal, vencer o pecado, vencer nossos defeitos de caráter. A nossa vida que Ele nos concede nesse mundo é um teste, entendeu? Um teste que prova a mim e a você nesses detalhes importantes. O quão você tem sido eficiente e eficaz nesse teste. A gente muitas vezes quer chegar na vida eterna sem passar pelo teste. As pessoas às vezes elas querem se arrepender unicamente no momento da morte. Não querem nada com Deus durante a vida, mas querem que Deus leve elas para o céu. Isso seria uma tortura para elas mesmas. Elas não aprenderam a conviver, não aprenderam a comungar com a presença de Deus na vida,
Será que se Deus levar elas para o céu, elas vão aprender lá? Os hábitos que nós desenvolvemos, irmãos, aqui na terra, são exatamente os hábitos com os quais nós adentraremos o reino dos céus. Entendeu? Pessoa que vive com a mente alienada de Deus, que não dá atenção à sua palavra, que não se importa com as coisas de Deus, que não vai na igreja, que não faz uma oração. Será que quando Jesus voltar, Jesus vai transformar essas pessoas para que de repente elas passem a gostar dessas coisas? Não existe essa possibilidade, não existe essa probabilidade. Essas coisas, irmãos, nós temos que buscar em Deus hoje, enquanto estamos vivos. Ninguém tem isso naturalmente. Nós precisamos pedir a Deus essa dádiva, esse dom que vem dele, né? Que desenvolva em nós o caráter dele. Que nos habilite a estarmos preparados para a sua volta. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano de Deus. Essa é a vontade de Deus, que os seus filhos estejam com Ele no reino dos céus. E Ele já convida para que estejam agora. Eu quero cantar, irmãos, com vocês, vamos ficar de pé, um hino do Inário que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. O número é